Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Hoje vou fazer o review de um livro mais que necessário para os dias atuais, tá? Nós, cristãos e o mundo no modo geral, tá? Estamos vivendo um momento de guerra, né? Vamos falar assim, entre Israel e um grupo de terroristas na faixa de Gaza lá. De qualquer forma, vamos falar do livro aqui, que é Quando um Judeu Governar o Mundo, do Joel Richardson. O que a Bíblia realmente diz sobre Israel no plano de Deus. Aqui a gente tem a lombada do livro, tá? Da editora Impacto. Vou dar uma lida na quarta capa aqui para vocês terem a noção do que trata esse livro. O que exatamente é o Evangelho do Reino? As boas novas que Jesus e os apóstolos pregaram. A maioria dos cristãos diria que, por causa do que Jesus conquistou na cruz, nós podemos um dia ir para o céu para sempre. Mas isso não é tudo que a Bíblia realmente ensina, aponta Joel Richardson neste livro inovador sobre o Evangelho que Jesus realmente pregou, o Evangelho do Reino de Deus, que não apenas será na terra, mas também será completamente judeu. A aliança abraâmica é relevante para os dias de hoje? É a igreja o novo e verdadeiro Israel? O Novo Testamento rompeu com o Velho Testamento? O que está por trás do Estado de Israel? Richardson responde essa e outras questões enquanto conduz cuidadosamente o leitor através das passagens mais essenciais da Bíblia, que precisam ser entendidas se desejamos combater o antissemitismo que tem se espalhado, até mesmo na igreja. Enquanto a ira e a resistência de Satanás aos planos de Deus com relação a Israel continuam a se difundir entre as nações, esse livro, escrito de forma clara e convincente, irá ajudar todos os crentes a adquirir um entendimento sólido sobre esses assuntos profundamente importantes e fundamentais. Vamos abrir o livro aqui. Aqui a gente tem um livro com orelhas, tá? Então, ó, existe apenas uma conclusão a que podemos chegar quando lemos as profecias da Bíblia literalmente. Diz o autor best-seller do New York Times, Joel Richardson. Em breve, um judeu chamado Yeshua, ou Jesus, como ele é conhecido no Ocidente, irá governar o mundo a partir de Jerusalém. Em Quando um Judeu Governar o Mundo, Richardson pinta um quadro de como esse reino de 1000 anos será, enquanto destrói a noção de que os cristãos gentios tenham substituído os judeus e Israel como povo da promessa. Richardson expõe a trágica história do antissemitismo dentro da igreja, desde o seu início, naquela que pode ser a mais completa refutação da que se tornou conhecida como teologia da substituição, ou como Richardson chama, supersessionismo. Aqui a gente tem Joseph Farah, chama Quando um Judeu Governar o Mundo de um dos mais importantes livros do nosso tempo. Uma chance dos cristãos redescobrirem sua verdadeira identidade como co-herdeiros da promessa com a casa de Israel. Os ramos de oliveira brava enxertados na árvore da aliança abraâmica. Paulo explicou como fomos enxertados nessa árvore. A árvore não está morta. Ela não foi arrancada. Ela ainda está muito viva, como Richardson demonstra de forma magistral através das Escrituras. Então aqui, continuando, a gente tem um livro de papel amarelado, tá? Aqui a gente tem a parte de recomendações de outros autores, né, dando o aval com relação a este livro. A gente tem aqui a folha de rosto, igualzinha a capa, né?
a gente tem aqui a ficha catalográfica do livro, uma dedicatória ao povo judeu, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Descansem, o Senhor Deus virá com poder, reinando com seu braço forte. Seu prêmio estará com ele e sua recompensa diante dele. A gente tem aqui já o sumário, agradecimentos, parte 1, o que a Bíblia realmente diz sobre Israel no plano de Deus, parte 2, 2000 anos de supersessionismo e ódio aos judeus, parte 3, os últimos dias e o julgamento das nações. E aí a gente já entra diretamente aqui na parte de agradecimentos, tá? Que é bem curtinho. E parte 1. O que a Bíblia diz, ou melhor, o que a Bíblia realmente diz sobre Israel no plano de Deus? Eu vou dar uma lida, tá? Até mais ou menos aqui. É pesado, tá? É meio denso, é meio que expositivo com relação ao que muitas pessoas pensam com relação ao pai do protestantismo e muitos outros cristãos, mas de repente não vão estar sendo falado nomes aqui, pelo menos nessa primeira parte que eu vou dar uma lida, tá? Mas é interessante nós, como cristãos, que nós entendamos certas coisas. Então vamos lá, o alerta. Ignorância e arrogância. Apenas 3 anos antes de sua morte, em 1546, Martinho Lutero, o grande reformador protestante, escreveu um tratado anti-judeu intitulado Sobre os Judeus e Suas Mentiras. Por mais de 1000 anos, cristãos em toda a Europa vinham debatendo entre eles sobre como deveriam ser tratados os judeus que viviam em seu meio. Nos dias de Lutero, alguns argumentavam que o problema dos judeus exigia uma solução definitiva. O Tratado de Lutero oferecia uma solução em termos claros. Permitirei que suas próprias palavras falem por si mesmas. Vou dar uma levantada aqui, tá? O que então nós cristãos devemos fazer com essa maldita e rejeitada raça de judeus? Primeiro, suas sinagogas devem ser queimadas, e as partes que não queimarem devem ser enterradas ou cobertas com sujeira, para que ninguém possa ver uma cinza ou pedra delas. E isso deve ser feito para a honra de Deus e da cristandade, para que Deus possa ver que somos cristãos. Meu Pai amado. Em segundo lugar, suas casas devem ser de igual maneira derrubadas e destruídas, porque nelas eles cometem as mesmas coisas que fazem nas suas sinagogas. Por essa razão, eles devem ser colocados sob um mesmo teto ou um estábulo, como ciganos, para que eles possam perceber que não são mestres em sua terra, como eles alardeiam, mas cativos miseráveis. Em terceiro lugar, eles devem ser privados de seus livros de oração e talmudes, os quais ensinam sua idolatria, mentiras, maldições e blasfêmias. Em quarto lugar, seus rabinos devem ser proibidos, sob ameaça de morte, de ensinar mais. Para resumir, queridos príncipes e nobres que possuem judeus em seus domínios, se esse meu conselho não serve para vocês, então encontrem um melhor, para que vocês e nós possamos todos ser livres desse fardo diabólico insuportável. Os judeus. Depois do diabo, um cristão não possui um inimigo mais amargo e irritante do que o judeu. A maioria dos cristãos que leem as palavras de Lutero pela primeira vez ficam chocados. Tragicamente, Lutero está longe de estar sozinho entre notáveis líderes cristãos em seu ódio e abuso aos judeus. Como iremos ver, sua atitude é na verdade bem comum entre os cristãos ao longo da maior parte da história da igreja. Antes, mais trágico é que, aproximadamente 500 anos depois de Lutero ter escrito seu tratado cheio de ódio
Adolf Hitler iria se basear fortemente nas propostas de Lutero para criar as bases da sua própria solução final, resultando na morte de 2/3 dos cerca de 9 milhões de judeus que viviam na Europa naquele tempo. Como as coisas chegaram a esse ponto? Como o cristianismo, cujos adeptos afirmam seguir um Messias judeu, se tornou uma religião dominada por gentios que perseguiu os judeus onde eles eram encontrados? Como esses cristãos que diziam adorar o Deus de Israel vieram a odiar os filhos de Israel tão profundamente, com tanta paixão e de forma tão implacável? Então é um negócio estranho, né, gente? Mas é dispensar. Como é que você fala que você é cristão e persegue pessoas e planeja a morte delas? Quer dizer, os mandamentos de Deus estão aonde? É um negócio inadmissível. Para responder essa questão, devemos começar com as palavras do apóstolo Paulo no capítulo 11 de sua carta aos Romanos. Foi lá que Paulo apresentou um alerta solene, endereçado especificamente aos cristãos gentios. Primeiro, Paulo os alerta contra ser arrogante em relação aos gentios, lembrando seus leitores sobre o chamado e a eleição, ainda em vigor, de Israel, incluindo o Israel que não cria, como povo de Deus. Em segundo lugar, ele também alerta os crentes gentios para não se tornarem presunçosos a respeito de sua própria posição diante de Deus. Ao invés disso, eles são exortados a temer. Leiamos o alerta de Paulo. Não se glorie contra esses ramos, os naturais, né? Mas se você for arrogante, lembre-se que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado? Esses está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, ou seja, os judeus, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus, severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Romanos 11, de 18 a 22, grifos nossos. Essa é uma afirmação muito profunda, colocando de outra forma, falhar em ser instruído e humilde em relação a Israel incrédulo poderia muito bem resultar no cristão gentio sendo cortado de Deus. A palavra que Paulo usa aqui é o grego ekopto. É a mesma palavra que João Batista usa como aviso. Para aqueles que iam a ele para serem batizados, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Mateus 3,10, grifos nossos. Na noite em que eu vim para a fé e rendi minha vida a Jesus, foram essas as palavras que o Senhor usou para me confrontar com o meu pecado, me convencendo de que, a não ser que eu me arrependesse, meu destino eterno seria no inferno. Não é surpreendente, então, que Paulo convidasse os crentes gentios a reconhecer e considerar a severidade de Deus. Paulo e João Batista não eram os únicos a emitir esses avisos severos. Jesus também usou precisamente o mesmo termo que João em sua exortação: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Mateus 7,19. Hoje, quando olhamos 2000 anos atrás para o alerta de Paulo, uma terrível realidade imediatamente nos atinge. Quando olhamos para a igreja cristã, dominada pelos gentios ao longo de sua história até o tempo presente, percebemos que a maioria dos crentes tem falhado em ouvir os alertas de Paulo. A grande maioria da igreja, desde o início, de cima para baixo, caiu de cabeça em ideias erradas e na arrogância em relação ao Israel incrédulo.
quão rapidamente a igreja se esqueceu das promessas de Deus e do papel em andamento de Israel em seu plano. E os resultados têm sido horripilantes. Eu estou parando por aqui, tá, gente? Senão vai ficar muito longo esse vídeo. Mas, de qualquer forma, é um livro bem interessante para se ler hoje, tá? E a gente tem que se lembrar que aquele que vai voltar para governar durante 1000 anos vai ser um judeu. A gente não pode ter ódio a esse povo porque de repente não creram até hoje que ele é o Messias. Que a gente tenha os olhos abertos, Pai. Que a gente realmente venha estar do lado certo dessa história. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Que todos tenham uma boa tarde. Que Deus abençoe a todos.